Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu pensei muito se eu falar sobre esse assunto. Eu já comecei ele várias vezes, porque é uma coisa que tá sempre na minha cabeça. Quero ver se vocês lidam da mesma forma, se alguém se identifica, e tomara que eu consiga falar tudo que eu quero e que eu não me lembre só no banho o que eu esqueci de falar. Mas é sobre minha relação e como eu percebo as pessoas se relacionando com as redes sociais. E tá muito em alta esse assunto, eu sei, todo mundo tem... As pessoas têm uma impressão parecida, mas de alguma forma a gente não consegue se desvencilhar do Instagram, principalmente, TikTok, algumas pessoas. E isso é muito preocupante, muito ruim, né? A coisa que mais me pega, assim, e apesar de eu não acompanhar muitas influenciadoras, eu sigo poucas, sigo alguma da minha cidade e outras, assim, que eu gosto, mas não que tenha realidade muito diferente da minha. Só que de alguma maneira elas destoam ainda muito da minha realidade, porque diferente delas, o foco da minha vida, eu acredito que o foco da vida de vocês também, não pode ser a atividade física, que é o assunto que eu quero abordar relacionado ao Instagram. Eu acho muito bom que a influência hoje em dia principal seja de realização de atividade física. Que bom que é isso, que bom que não é instigando ao consumo de cigarro, por exemplo, ou alguma outra coisa, ou como na minha época era mais comum os jovens irem para festas e tal. Que bom que hoje em dia tem esse incentivo à atividade física e tal. Influenciadoras, como o nome já diz, né, estão ali nas redes sociais para nos influenciar a fazer coisas. Elas têm, de certa forma, uma capacidade de fazer a gente se inspirar nelas e acompanhar, porque a gente gosta do jeito que elas falam, porque a gente gosta da rotina delas, porque a gente quer se parecer um pouco com elas, ou porque a gente quer ter o foco que elas têm e a gente não consegue ter, alguma coisa parecida. O que acaba acontecendo, que eu percebo, é que sim, em alguns momentos elas, na minha percepção, tá? Na minha vida, sim, em alguns momentos elas me inspiram e me ajudam a ter um incentivo naquele dia de treinar ou de fazer alguma coisa. Só pra vocês, eu sempre fui muito magrinha, né? E nunca passava pela minha cabeça quando eu era novinha em fazer atividade física, porque eu já tinha um corpo padrão, né? Então nunca foi tipo, ai, pra eu perder peso, algo do tipo. E saúde, então, nem passava pela minha cabeça. Eu sempre me alimentei saudável, mas teve momentos da minha vida que eu não fui tão saudável porque eu era muito magrinha, esquecia de comer, coisas assim, que não acontece hoje em dia. Eu nunca tive essa pressão estética que eu sei que muitas pessoas têm. Então eu fui entrar nessa questão de fazer atividade física com 25 anos, quando eu comecei realmente a engordar. Até aquele momento nem passava pela minha cabeça, não tinha motivo nenhum. Mesmo sabendo que realmente a atividade física faz bem, eu pensava, não é pra mim, não. Ela realmente faz muito bem. Tipo, eu não percebo fisicamente mudanças. Com o passar do tempo, eu percebo que eu vou engordando mais, também eu desconto mais minhas emoções na comida, mas eu percebo sim que eu tive imagina, eu pesava 50 quilos, hoje em dia eu peso 70, né? Tudo bem que eu tenho 1,74, mas foi uma mudança na minha aparência muito grande, né? Então, pra mim, né, que me via todos os dias e era acostumada comigo magrinha, eu não imaginava que eu fosse engordar 20 quilos em, sei lá, 5 anos, assim. Achava que ia ser, sei lá, uns 10 quilos. Apesar de que eu percebo que essa é a fase que eu tô mais saudável na minha vida. Antigamente, quando eu era muito magrinha e esquecia de comer, eu era fraquinha, eu não conseguia fazer uma força com os braços, eu não conseguia pegar um peso, não conseguia caminhar por muito tempo. Então eu percebo que trouxe melhoras nesse sentido, apesar de eu não ter emagrecido muito, nem ganhado muita massa muscular, faz muito bem nesse sentido e também no sentido de minha saúde mental. Quando eu vou na academia, eu volto de outra forma e me sinto muito bem. E todo mundo sabe disso, todo mundo sabe dos benefícios, do quanto é bom. E realmente, esse incentivo das influencers e ai, tem uma rotina perfeita e faz milhões de coisas por dia e várias coisas, é bom de certa forma. Mas as pessoas não têm saúde mental para isso. E o que acaba acontecendo, tá? Eu me considero madura nesse sentido de olhar e de saber que a vida delas não é igual à minha, que as prioridades que elas têm não são as mesmas que as minhas, que o trabalho delas é outro, o trabalho delas
E eu acho que esse é o ponto principal. O trabalho delas e a monetização do trabalho delas é em cima da rotina saudável. Então, para elas, apesar de não ser fácil, é o foco da vida delas. Então, toda a energia delas praticamente vai estar no estilo de vida delas. Então, muito provavelmente elas não vão faltar à academia, elas vão de segunda a segunda na academia, elas vão comer saudável. Então, como eu disse para vocês, não que seja fácil, é preciso foco, é preciso ter consistência nessa rotina, assim como em qualquer trabalho, mas acaba se tornando um trabalho. Diferente de nós que temos um outro trabalho, temos outras coisas na nossa vida, às vezes temos condições financeiras diferentes, e a gente se comparar com uma pessoa aqui, em que o foco da vida é a atividade física em si, é muito nocivo para nós, né? Porque não é compatível. Não tem como comparar uma vida com a outra. Ou tipo, ai, vou te incentivar a ir na academia hoje. Às vezes a pessoa teve um dia inteiro bosta. Ela chega em casa, ela quer deitar. E às vezes aquilo vai ser muito mais saudável pra ela do que ir na academia naquele momento que ela não tá bem, que ela vai estressada, sabe? Eu percebo, principalmente pra nós mulheres que temos um fluxo menstrual, né? Tipo, tem semanas que eu tô super forte ou super motivada e tem outras que, meu Deus, o que aconteceu, sabe? Então tem dias do mês que eu acordo focada pra tudo. Então eu acordo conseguindo fazer tudo da casa, conseguindo fazer almoço, conseguindo dar atenção pro meu marido, pros meus gatos, pro meu trabalho, pros meus 2 trabalhos, né? Pra minha saúde mental, pra minha alimentação. São vários pratinhos que eu vou equilibrando naquele dia e consigo ir na academia ainda de boa e tal, e ok. E daí eu penso, nossa, como é que outros dias eu não consigo, sabe? Hoje eu consegui, foi tão bom. Só que tem outros dias que eu fazer o que eu preciso, que é o meu trabalho, já é um prato muito cheio. E os outros ficam de lado e não tem problema nenhum nisso. Só que com esse acompanhamento de redes sociais todos os dias, e mesmo elas falando que elas são pessoas normais, que elas têm vidas normais como as nossas, ou que elas nos entendem, acaba de certa forma, mesmo a gente estando bem psicologicamente, afetando às vezes. Então, o que eu costumo fazer hoje em dia é não olhar mais stories. Eu tento ao máximo. Eu já fico muito pouco nas redes sociais, mas tem alguns momentos que eu fico mais. Por exemplo, antes de dormir, eu tenho muito sono, então é uma coisa que eu não preciso fazer higiene do sono antes de dormir. Se eu deitar agora, por exemplo, eu vou conseguir dormir em segundos. Então, essa não é uma questão pra mim, então eu mexo no celular antes de dormir e não me atrapalha em nada. E eu mexo antes de dormir e às vezes, tipo, eu perco 1 hora do meu dia. Comparado com outras pessoas, eu acho que é pouco, mas mesmo assim é 1 hora, que eu podia estar fazendo alguma outra coisa proveitosa. E a gente tem a impressão de, tipo, eu vou descansar agora, vou me deitar e vou mexer no celular. E a gente nunca descansa de verdade mexendo no celular, a gente tá sempre sendo bombardeado com muitas coisas e a gente perde um tempo que a gente não vê mais, é um tempo literalmente perdido, sabe? Então, eu não sei se ficou muito confuso esse vídeo, mas é uma coisa que eu tava reparando, porque antigamente eu seguia algumas pessoas que eu gosto, realmente quem eu sigo é quem eu admiro. Mesmo elas sendo queridas, mesmo elas falando, eu sei que os dias são diferentes, mas em algum momento ela fala, não levantou a bunda da cadeira hoje pra fazer uma coisa. Sim, mas às vezes o foco da pessoa não é esse. Às vezes ela não tá a fim de ir na academia e não tem problema. Tipo, tu dizer isso, tira a bunda da cadeira e vai. Não tô querendo problematizar essa frase, mas entende que às vezes não é bem assim, sabe? Eu acho que a questão é a seguinte, o mundo de nem todas as pessoas gira em torno da academia e de alimentação saudável. Às vezes a pessoa quer comer um bolo da avó dela, mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham sobre esse assunto. E até o próximo vídeo. Tchau!